Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como fazer a inserção de um valor na skip list. Tá? Então, que passos eu tenho que executar? Então, eu tenho um valor V e eu quero inserir ele na minha skip list. O que eu tenho que fazer, primeiramente, é procurar a posição de inserção em cada nível da skip list. Então, lembra que agora tem um conjunto de listas, tá, organizado de forma hierárquica. Então, na verdade, o que eu estou fazendo quando inserir um elemento numa skip list é inserir esse elemento em cada nível da skip list. Tá? Ou pelo menos em um conjunto de níveis dessa skip list. Vai depender de quantos níveis o meu elemento tem. Tá? Então eu tenho que procurar a posição de inserção em cada nível. Tá? Feito isso, tá? Eu vou armazenar essas posições num array auxiliar. Tá? Terminei. Aloco espaço para o novo nó. Então, vou ter um novo nó e eu tenho que ver quantos níveis ele vai ter. Tem mais níveis do que a skip list atualmente tem, então eu tenho que ir lá e atualizar esse array auxiliar. Tá? Colocar mais níveis nele. Terminou? Então beleza, eu tenho agora quem são os meus auxiliares, o meu array auxiliar com as posições de inserção do valor. Tá? Eu vou ter que fazer agora a ligação entre o auxiliar e o novo nó. Isso é a mesma coisa da fazer a inserção numa lista, no meio de uma lista dinâmica encadeada, só que para cada nível da skip list. Tá? Então imagina que você vai colocar o valor 10 aqui no meio. Tá? Então eu tenho que verificar quem vem antes do 10. Bom, se o 10 tiver 2 níveis, o 5 vem antes dele dos 2 níveis. Se o 10 tiver 4 níveis, então o 5, 5, 5 e o menos 1 são os anteriores a ele na skip list. Se ele tiver mais níveis, então eu tenho que atualizar, tá, aqui o menos 1. Tá? Então basicamente é isso. Então vamos ver o código. Então aqui insere skip list, vou passar a minha lista e o valor 10, por exemplo, então ele vai ser inserido aqui no meio. Então começa aqui, eu tenho que o atual recebe o início da lista, então o primeiro nó, aquele menos 1. Crio um array de ponteiros, tá, auxiliar aqui, onde ele tem o número de níveis mais 1, tá, nível max mais 1, ou seja, todos os níveis mais o nível 0. Tá, faz a alocação dele e preenche inicialmente com um null. Então, inicialmente todo mundo apontando para null ali no meu array auxiliar. No caso aqui eu estou dizendo que o array só tem 3 posições mais o 0, só para simplificar o que a gente está fazendo. Tá, esse desenho da minha skip list. Feito isso, eu tenho um processo de busca. Eu tenho que achar o ponto de inserção. Isso é igual fazer a busca no skip list. Então, vocês vão lembrar desse código aqui. Estou procurando, tá, esse valor de chave aqui. Tá, então, começando do nível mais alto, tá, em direção ao nível 0. Se o próximo é diferente de null e o valor que eu estou procurando para inserir for maior do que o próximo valor dentro da skip list, naquele nível, então eu vou para o próximo. Tá? Se não, eu desço de nível, mas aqui, desço de nível. Mas antes disso, eu copio o nó atual para o meu auxiliar. Então lembra, aqui está o menos 1. Tá? Então começa lá do nível mais alto, menos 1. Estou querendo inserir o 10. Tá? 10 maior que 20? Não. Então o auxiliar no maior nível é o menos 1. É ele que vai vir antes do 10, se o 10 tiver 3 níveis. Tá? Então não é maior, tá? Copiei, desce de nível, e menos menos aqui. Então agora estou nesse 5 aqui. 20, tá, é maior que no meu 10. Então meu 10 não é maior que o 20. Então quem é o anterior ao 10? É o 5. Tá? Desce de nível. Continua sendo 5, continua sendo 5 até chegar no 0. Então vai ser o resultado do meu array auxiliar se eu executar esse código aqui. Tá? Então, como o 5 só tem 3 níveis, então no primeiro nível aqui é o menos 1, tá? Depois o 5, 5, 5. Tá? Isso se eu for inserir o 10, tá, com até 4 níveis. Perfeito. Tem os anteriores ao valor 10 para inserir ele. Tá? Vamos lá. Então, pega o atual, vai para o próximo. Tá? Então, eu estava no 5, fui para o 20 aqui. Tá? Atual é igual a null? Não, não é. É diferente do valor que eu quero inserir? Sim. Tá? Então, tem uma posição válida para inserir. Não vou inserir nem no final. Tá? E no final da lista. Tá? Estou inserindo uma posição intermediária. Beleza, então eu vou usar o meu array auxiliar. Sorteio quantos níveis esse novo nó vai ter. Tá? Então, estou calculando ali, tá? Dado que eu posso ter até 3 níveis, quantos níveis ele vai ter. No caso aqui eu fiz com 2 níveis. Tá? Então a gente vai ver essa função depois. Crio um novo nó, a gente já viu essa função na criação da lista. Então eu passo a chave, passo quantos níveis ele tem. Ele aloca esse nó e aloca o vetor de níveis. Tá?
verifica se deu certo o processo de alocação, se não, libera o auxiliar, retorne 0, porque deu erro na inserção. Não, consegui alocar meu vetor de novos, então só vamos verificar. A quantidade de níveis que esse nó tem é maior que a quantidade de níveis da skip list? Se sim, eu tenho que fazer um ajuste nela aqui. Tá? Copiar os níveis do -1 para esse auxiliar aqui. Tá? E definir o novo número de níveis da lista. Feito isso, agora é o processo de inserção. Então eu já tenho os anteriores, tenho um novo nó, já foi alocado, já tem quantos níveis ele tem, eu tenho que fazer o quê? A ligação. Então, começando no nível 0 até a quantidade de níveis que esse nó tem, tá? Então não necessariamente são todos os níveis da skip list. O que eu vou fazendo? O meu novo nó ele vai apontar, tá, para o próximo, tá, do auxiliar. Então, pega aqui. O 5, ele aponta, na verdade, para quem? Para o 20. Então, o 10 tem que apontar para o 20 também. Tá? E o auxiliar passa a apontar para quem? Para o novo nó. Então, tá. O 10, ele aponta no nível 0, ele aponta para o 20. O 5, que antes apontava para o 20, agora aponta para o 10. Fez isso para o nível 0, sobe para o nível 1. Tá? Então, nível 1, tá, o 10 passa a apontar para o 20, que era para onde o 5 apontava. O 5 passa a apontar para o 10. Vamos aqui de novo. Perfeito? Faz isso para todos os níveis, tá, do novo nó. Então, o 10 só tem 2 níveis, então faz isso para o nível 0 e o 1. Feito. Então, essa informação aqui eu não vou precisar dela, neste caso, neste exemplo. Tá? Fez isso, terminou de copiar para todo mundo? Então, você perceba que eu tenho que é um quê? Uma inserção em lista dinâmica, tá? Encadeada. Tá? Só que são múltiplas inserções, porque eu tenho vários níveis. Tá? Terminou, libera o auxiliar, retorne -1, porque deu certo a inserção. Tá? Então, bem simples o processo de inserção, é um pouquinho trabalhoso, mas não é muito diferente da inserção de uma lista dinâmica encadeada. Tá? Só tem que trabalhar com múltiplos níveis agora, ou seja, múltiplas listas. Tá? Aqui só para a gente ver as funçãozinhas do sorteio nível e do novo nó. Então, o novo nó a gente já tinha visto. Tá? Simplesmente vai fazer uma lock do novo nó, deu certo a alocação, copia a chave lá para dentro, faz a alocação do vetor de níveis e preenche com null. Tá? A função sorteia nível ela vai gerar números aleatórios, tá? Esse R meu aqui, usando a função range, então range, tá? E vai verificar se esse R, essa fração do range em relação ao range max, ela é maior ou menor do que a fração de nós que eu defini para a skip list. Tá? Se for menor e eu não tiver atingido o nível máximo da lista, então eu conto como mais um nó. Tá? E sorteio um novo número. Então, na hora que eu sortear um número maior do que a fração, eu paro de criar nós. Eu paro de criar níveis. Tá? Do contrário, eu vou criando níveis até chegar no nível máximo. Tá? Então, bem simples. Só uma forma da gente gerar um número ali de níveis diferentes para cada nó da minha skip list. Perfeito? Por isso, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula com a remoção.